Ferrari acabou de mandar um recado pesado para todos os rivais no Grande Prêmio da Hungria. No primeiro treino, Charles Leclerc dominou e terminou quase meio segundo à frente de Max Verstappen. Quando chegou o segundo treino, Lewis Hamilton respondeu com a volta mais rápida e liderou um 1-2 completo da equipe italiana. Lando Norris ficou quase meio segundo atrás de Hamilton. Verstappen terminou em quarto e George Russell em quinto. Mas o resultado final da sexta-feira não conta a história inteira. Leclerc sofreu um problema mecânico no primeiro treino. O acidente de Franco Colapinto interrompeu as voltas com pneu macio. O líder do campeonato, Kimi Antonelli, foi obrigado a abortar sua primeira tentativa rápida no composto mais macio. Então a pergunta que ficou no ar foi clara. A Ferrari é de fato a equipe a ser batida na Hungria? Ou a classificação de sexta-feira esconde a verdadeira ordem de competitividade? Esta é a 11ª etapa da temporada 2026 e o último fim de semana antes da pausa de verão. Kimi Antonelli chegou a Budapeste liderando o campeonato de pilotos com 45 pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton. George Russell estava apenas 5 pontos atrás de Hamilton na terceira posição. Isso transformava o fim de semana em uma grande oportunidade para Hamilton e a Ferrari tentarem reduzir a diferença no topo da tabela. O Hungaroring é um circuito curto e técnico de 4,381 km. Tem 14 curvas e poucas oportunidades reais de ultrapassagem. Por isso, a posição no grid e a posição de pista ganham importância especial. E se existe um piloto que conhece esse traçado melhor do que qualquer outro, esse piloto é Lewis Hamilton. Ele detém o recorde de mais vitórias no Grande Prêmio da Hungria, com 8 triunfos, e o recorde de mais poles no circuito, com 9. Vê-lo no topo do segundo treino podia ser o começo de um desafio sério pela pole e pela vitória. Várias equipes colocaram pilotos reservas ou estreantes no primeiro treino. Isso significava que alguns dos pilotos titulares entravam no segundo treino com menos tempo de pista do que os rivais. Na frente, a história principal era Charles Leclerc. Ele marcou 1 minuto e 19 minutos 0,75 e ficou 484 milésimos à frente de Max Verstappen. Lewis Hamilton completou o top 3, 543 milésimos atrás do companheiro de equipe. Isaac Hadjar ficou em quarto e George Russell em quinto. Em um circuito curto como o Hungaroring, a vantagem de Leclerc era significativa. Encontrar quase meio segundo sobre o rival mais próximo era um sinal encorajador para a Ferrari. Mas a sessão não foi completamente confortável. Hamilton relatou que seu carro estava muito rígido. Verstappen reclamava das reduções de marcha do Red Bull. Lando Norris também mostrou potencial, mas saiu da pista na curva 11, durante uma volta promissora, e terminou apenas em 11º. A sessão foi interrompida por um problema sério da Aston Martin. Lance Stroll sofreu uma falha na suspensão traseira, que o fez girar e provocou a bandeira vermelha. Depois da reinício, a Ferrari teve seu próprio susto de confiabilidade. Leclerc reduziu o ritmo com um aparente problema mecânico nos minutos finais. Conseguiu chegar à entrada dos boxes, mas o carro parou, e a equipe foi forçada a investigar. Leclerc permaneceu mais rápido, porém a Ferrari de repente tinha uma grande dúvida. Conseguiria o time reparar o carro a tempo para a segunda sessão? Felizmente para a Ferrari, Leclerc voltou no segundo treino. Mesmo assim, aquele problema mecânico permanecia como uma preocupação importante para o sábado. O segundo treino ofereceu um quadro mais claro, porque os pilotos titulares que haviam ficado de fora no primeiro treino voltaram aos carros. Lance Stroll não participou da sessão porque a Aston Martin não teve tempo suficiente para consertar os danos causados pela falha de suspensão. A Ferrari imediatamente pareceu competitiva. Hamilton e Leclerc estavam ambos perto da frente, durante as voltas iniciais, com pneu médio. Vários rivais lutavam com o equilíbrio dos carros. Pierre Gasly sentia que algo estava errado na dianteira do Alpine. George Russell estava insatisfeito com o equilíbrio do Mercedes. Antonelli teve momentos difíceis sob frenagem. O pelotão então trocou para os pneus macios nas simulações de classificação. Lando Norris inicialmente assumiu a liderança com 1 minuto e 19 segundos 228 no McLaren atualizado. Mas exatamente quando Antonelli começava sua primeira volta rápida com o pneu macio, a sessão foi interrompida. Franco Colapinto perdeu o controle do Alpine na curva final. A traseira escapou e ele bateu de ré no muro, provocando a bandeira vermelha. Depois que o carro foi removido, as simulações de classificação foram retomadas e a Ferrari entregou o resultado. Leclerc assumiu a liderança com 1 minuto e 18 segundos 877. Hamilton ficou inicialmente apenas 37 milésimos atrás do companheiro, mas não havia terminado. Ele melhorou para 1 minuto e 18 segundos 729. Superou Leclerc por 148 milésimos e garantiu o 1-2 da Ferrari. Norris terminou em terceiro, 499 milésimos atrás de Hamilton. Verstappen ficou em quarto e Russell em quinto. Hadjar ficou em sexto, à frente de Liam Lawson. Antonelli terminou apenas em 13º, mas a bandeira vermelha o havia forçado a abortar a primeira tentativa rápida com pneu macio. Sua posição final talvez subestimasse o verdadeiro potencial de uma volta da Mercedes. A parte final da sessão foi dedicada principalmente a long runs, porém a interrupção e os programas diferentes das equipes tornaram as comparações de ritmo de corrida menos claras. O que o segundo treino confirmou foi a impressionante velocidade de uma volta da Ferrari. Existem 3 grandes motivos para acreditar que o ritmo da equipe italiana é genuíno. Primeiro, não foi apenas um piloto produzindo uma volta excepcional. Os 2 pilotos da Ferrari foram competitivos nas 2 sessões, com Leclerc liderando a primeira e Hamilton liderando a segunda. Segundo, a diferença para os rivais mais próximos foi perceptível. Norris ficou quase meio segundo atrás de Hamilton no segundo treino.
Verstappen ficou quase 7 décimos atrás. Russell ficou quase 1 segundo atrás da Ferrari líder. Hamilton e Leclerc ainda produziram as 2 voltas mais rápidas depois da bandeira vermelha, apesar da interrupção nas tentativas com pneu macio. Esse é um sinal muito encorajador para a classificação. No entanto, também existem motivos para manter cautela. As equipes usam cargas de combustível, mapas de motor e programas de volta diferentes durante os treinos. Não se sabe se a Ferrari estava rodando com menos combustível ou com um mapa de potência mais agressivo do que McLaren, Red Bull ou Mercedes. O Hungaroring também passa por uma evolução significativa da pista. Conforme mais borracha é depositada no asfalto, os níveis de aderência podem mudar rapidamente ao longo do fim de semana. O mais importante é que a sessão interrompida dificultou a criação de uma comparação completamente confiável de ritmo de corrida e degradação de pneus. Com base nas evidências disponíveis, a Ferrari deveria ser considerada a favorita de sexta-feira para a classificação. Mas ainda era cedo demais para declará-la vencedora garantida da corrida. A McLaren permanece a ameaça mais imediata da Ferrari. Lando Norris foi o piloto não Ferrari mais rápido no segundo treino, terminou em terceiro e mostrou que a equipe tem desempenho competitivo em uma volta. Oscar Piastri terminou em oitavo, mas perdeu a sessão de abertura, porque a McLaren colocou um estreante no carro dele no primeiro treino. Isso deu a Piastri menos tempo de preparação do que Norris, o que significa que ele ainda podia melhorar de forma significativa antes da classificação. A Red Bull também não deve ser descartada. Max Verstappen terminou em segundo no primeiro treino e em quarto no segundo. Seu companheiro Isaac Hadjar ficou em quarto na sessão de abertura e em sexto na segunda. Os 2 carros da Red Bull, portanto, permaneceram perto da frente durante toda a sexta-feira, mesmo sem conseguir igualar o desempenho final da Ferrari com pneu macio. A Mercedes é o maior mistério. Russell terminou em quinto nas 2 sessões, mas estava insatisfeito com o equilíbrio do carro. A 13ª posição de Antonelli não representa seu potencial completo, porque o acidente de Colapinto interrompeu sua primeira volta rápida com o pneu macio. A Mercedes poderia, portanto, estar muito mais perto no sábado do que a classificação final do segundo treino sugeria. Mais atrás, a Racing Bulls teve uma segunda sessão forte, com Lawson em sétimo e Lindblad em décimo. Hülkenberg colocou a Audi na 9ª posição. A Aston Martin viveu a sexta-feira mais difícil. Stroll perdeu o segundo treino depois da falha de suspensão, e Fernando Alonso terminou apenas em 19º no carro fortemente revisado. Por enquanto, a Ferrari está na frente, mas McLaren, Red Bull e Mercedes todas têm motivos para acreditar que podem reduzir a diferença. Com base apenas no que se viu na sexta-feira, a Ferrari deveria ser considerada a favorita para a pole position. Hamilton tinha uma leve vantagem porque liderou o segundo treino, mas Leclerc pode ter mostrado o ritmo geral mais forte ao longo do dia inteiro. Ele dominou a sessão de abertura e terminou apenas 148 milésimos atrás de Hamilton no segundo treino. A previsão de classificação apontava para uma batalha direta entre os 2 pilotos da Ferrari pela pole, com Norris como o desafiante externo mais próximo. Verstappen deveria permanecer na disputa, e a Mercedes poderia surpreender se Antonelli e Russell encontrassem o equilíbrio melhor antes da classificação. Para a corrida, o quadro era bem menos certo. O desempenho de uma volta da Ferrari parecia excelente, mas os long runs interrompidos significavam que não se podia afirmar com confiança que a equipe também tinha o ritmo de corrida mais forte. A outra preocupação era o problema mecânico de Leclerc no primeiro treino. A Ferrari precisaria de desempenho e confiabilidade se quisesse transformar a velocidade de sexta-feira em vitória. O veredicto final era simples. A Ferrari venceu a sexta-feira, mas ainda não tinha vencido o Grande Prêmio da Hungria. No sábado, a classificação mostrou que a história era mais complexa. Lando Norris cravou a pole com 1 minuto e 17 segundos 207. Hamilton ficou apenas 12 milésimos atrás, no segundo tempo mais rápido. Leclerc ficou em terceiro. Mas as punições mudaram tudo. Hamilton recebeu 3 posições de penalidade por atrapalhar Oscar Piastri e caiu para quinto no grid. Antonelli também foi punido e perdeu posições. O grid final colocou Norris na pole, Leclerc em segundo, Piastri em terceiro, Verstappen em quarto e Hamilton em quinto. A Ferrari tinha mostrado velocidade genuína na sexta-feira. Tinha liderado as 2 sessões de treino livre. Tinha feito o 1-2 no segundo treino. Mas, na hora da verdade, a McLaren tirou a pole e as punições tiraram Hamilton da segunda fila. O recado que a Ferrari mandou na sexta-feira ainda ecoava. O carro era rápido. Os pilotos estavam próximos. A equipe parecia ter encontrado algo importante no Hungaroring. Agora, restava ver se esse ritmo se transformaria em resultado no domingo. Ou se os rivais conseguiriam usar a posição de pista e a estratégia para anular a vantagem que a Ferrari mostrou quando o asfalto ainda estava limpo e as condições ainda eram de treino.